Hello guys, good morning, ou good afternoon, good evening, né? No horário que vocês estiverem assistindo. Estou parecendo um pinto molhado porque eu acabei de tomar banho. Enfim, e hoje vamos começar com a aulazinha de Present Perfect 2, né? Na aula passada a gente viu Present Perfect e eu falei que a gente ia ver ele mais vezes. A gente vai ver ele 3 vezes, na verdade. E aí, eu trouxe hoje ele com uma adição, né? Aquilo que a gente viu aula passada do Present Perfect, que é usado para falar das nossas experiências de vida e coisas do tipo, e agora ver o Present Perfect com outro uso, né? E eu tô passando o slide, mas tá demorando bastante. Vai dar certo. Gente, aí seguinte. Como a gente viu na aula passada, a gente usa o Present Perfect para falar a respeito de experiências de vida, de coisas que a gente fez, mas que não importa quando elas aconteceram, certo? Não é uma ação com tempo específico, não é tipo ontem que eu fiz isso. Não é importante para mim dizer para você quando que eu fiz isso. Então, o exemplo que a gente viu na aula passada foi até I have been to an Iron Maiden concert. Eu estive no show do Iron Maiden, né? Então, não importa quando que essa ação aconteceu. O que importa pra mim é dizer pra você que essa ação aconteceu, que eu fiz isso. Sendo que o Present Perfect, além de ser usado para falar dessa ação, dessa experiência de vida que eu tive, que não importa quando aconteceu, a gente também utiliza ele com o how long e com o for e o since para falar a respeito de ações que começaram no passado e que continuam até o presente. Mas sim, teacher. Vamos lá. Naturalmente, quando você, por exemplo, começa a estudar inglês, você passa muito tempo estudando, porque não é uma coisa que dá pra você fazer só uma vez e acabou. Estudei inglês. Não. Então, você tem feito alguma coisa, você tem estudado inglês, você tem jogado um jogo novo, alguma coisa do tipo. Então, é uma ação, é uma coisa que eu comecei a fazer há um tempo atrás e que eu continuo a praticar. É um hábito que eu comecei e continuo a fazer. Então, sempre que eu quiser falar a respeito dessas ações que começaram no passado e que continuam até o presente a acontecer, eu utilizo o how long para perguntar e uso o for e o since para responder. Aí vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de pergunta com how long. Aí ele bota: How long have you studied English? Ele tá perguntando o quê? Quanto tempo faz que você tem estudado inglês? How long have you studied English? Porque quando você começa a estudar um idioma, você tem um processo. Então, você começa a estudar inglês e aí você continua a estudar. Eu, por exemplo, comecei a estudar inglês, sei lá, com 11 anos, continuo a estudar inglês até hoje. E aí, como você poderia responder essa pergunta com how long, né? Porque o how long é quanto tempo, qual duração, quanto tempo faz que você tem feito isso. E aí tem 2 formas de responder. Ou eu respondo usando for, ou eu respondo usando since. Qual a diferença, teacher? O for a gente usa para um período de tempo, né? Então, tipo assim, teacher, eu tenho estudado inglês desde 2019. Ok. Então, eu vou dizer que é for 2 years, né? 2 years, né? 2021, 2019, então for 2 years. Eu uso for com um período de tempo específico, que é o quê? 2 anos. Então, eu vou dizer I have studied English for 2 years. Eu tenho estudado inglês por 2 anos. Ou I have studied English for 3 years, se tivesse sido 3 anos. Or for 3 semesters. Teacher, na verdade, faz só 6 meses que eu tenho estudado inglês. Então, você bota for 6 months, né? Você vai usar o for e o período de tempo. Já o since, eu uso para falar de um momento específico no tempo, uma data específica. Que no caso seria, se eu comecei em 2019, 2019 é um momento específico. Então, desde 2019. Since 2016, né? Aí você pergunta, desde quando que a gente tá na pandemia? Né? How long have we been in a pandemic? Né? Quando começou? Aí, mais ou menos começou ali por março, né? 16 de março de 2020. Deus o livre, 2019. De 2020. Então, você fala since March 16th, né? Desde o dia 16 de março. Né? Teacher, desde quando a senhora tem ensinado inglês, né? How long have you taught English? Né?
porque é uma coisa que eu comecei a fazer, né? Comecei a dar aulas e continuo a dar aulas. Então, I have taught English since 2014, né? Eu tenho ensinado inglês desde 2014, né? Então, basically, é isso. Você vai usar o how long para fazer a pergunta, quanto tempo faz, né? E você vai fazer how long have you, né? Porque você vai estar perguntando o have, que é o auxiliar do present perfect, sujeito you, você, né? Quanto tempo você tem alguma coisa. How long have you been Andrea student? Né? Quanto tempo faz que você tem sido aluno da Andrea? And so on, né? E aí você pode responder com for ou o since. Lembrando que o for é para um período de tempo, tipo 2 meses, 3 dias, 5 minutos. E o since para um momento específico no tempo, né? Para um momento pontual, uma data, né? Então, desde 2016, desde que eu era criança, desde que eu tinha 3 anos, something like that. Ok? Qualquer coisa, gente, lembrem de assistir o outro vídeo do Present Perfect, porque nele eu explico direitinho sobre o Present Perfect e a estrutura. Nesse daqui é só acrescentar a ideia de quê? De que a gente fala de ações que começaram no passado e que continuam até hoje, e para usar o for e o since para responder essas perguntas, certo? Aí eu coloquei, claro, uns sitezinhos para vocês practice more, né? São aqueles 2 sitezinhos do mesmo e um extra com for e since. E claro, vocês sabem que tem um formuláriozinho de 5 questões só de for and since, para você identificar se vai ser for, que é para um período de tempo, ou since, que é para uma data específica, ok? Basically, é isso, gente. If you have any questions, né, vocês já sabem, tem meu número aqui, só falar comigo. E é isso. Thank you. Bye bye. See you next class.